Boa noite, nós estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta e o nosso presidente irá responder ao vivo. Participe através do WhatsApp mais 55 21 997 22 7845 ou através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org ou também através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão. Boa noite, presidente. Boa noite, Roberto Cid, senhoras e senhores ouvintes, internautas, é um prazer estarmos com vocês, temos a sua companhia. E hoje, dia 20 de março de 2018, são 18 horas e 31 minutos, aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, sim. Quente a beça. Muito quente, presidente. Muito quente. Acho que hoje quente foi o dia em todos os sentidos. Sim, em todos os sentidos, mas hoje acho que foi o dia mais quente, talvez, do verão, sabe? Muito calor hoje. O verão acabou, rapaz. Acabou hoje, acabou dia hoje. 20, né? Hoje começou o outono. Outono, sim, muito bom. Pois é. E nós estamos transmitindo, como vocês já sabem, pelo YouTube, como o Roberto falou. E quando vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, aproveitem e se inscrevam. E também, do lado do inscrever-se, tem um sininho. Aí você clica naquele sininho também, para que você receba informações sobre o nosso canal. São mais de 300 vídeos com temas espiritualistas, claro, e desdobrando os ensinamentos do racionalismo cristão. E são vídeos feitos aqui no estúdio Felino Alves de Jesus, sua grande maioria, e visam transmitir, como dissemos, os conhecimentos espiritualistas sobre a nossa filosofia. E nós já estamos com quase 500 mil de visualizações desses vídeos, portanto, é muito importante que vocês continuem assistindo. Se gostarem do vídeo, se acharem que o vídeo foi útil, compartilhem também com seus amigos, com seus parentes. E também, no próprio vídeo, quando você clica no vídeo, tem lá um joinha, como a gente costuma dizer, né? Então você clica também nesse dedo positivo, né, o polegar do YouTube, e você está informando para outras pessoas que forem também acessar esse vídeo que você gostou. Eles não vão saber quem é, evidentemente, mas mais pessoas gostaram daquele vídeo. E nós, eu sei que você está aí querendo falar do Jornal de Março, mas sim. Eu queria falar sobre um tema, sim, ou pelo menos abrir aqui para os amigos sobre um tema, falar sobre mentes brilhantes. Sim. Não é que nem a minha, que aqui está brilhando, mas é de falta de cabelo, né? E não é nem mente, é testa mesmo, é placa luminosa. Não é dessa que eu estou falando das mentes brilhantes, daqueles espíritos que encarnam no planeta Terra e vêm trazendo um nível de inteligência elevado, fruto, claro, do seu trabalho, da sua evolução espiritual. E como foi o caso agora desse espírito que desencarnou, o Steve Hawking, né, inglês, o cientista, e ele, sem dúvida alguma, ele deu uma contribuição muito grande para a ciência, né, para a humanidade, sem perspectiva nenhuma de viver até onde ele viveu, né, por conta do mal que acometeu. Ele só mexia a bochecha, de um lado só. O resto do corpo dele era totalmente paralisado. E mesmo assim ele se comunicava, né, através da tecnologia que foi sendo desenvolvida para ele. Ele era muito bem-humorado, né, porque quando desenvolveram a primeira forma dele se comunicar através dos movimentos, assim, ele disse que ele não estava gostando muito porque o sotaque era americano e ele era inglês. Mas muito, muito bom, né? E sem dúvida alguma, né, a intelectualidade que ele associou com a espiritualidade dele, né,
foi fantástica e trouxe uma grande, como eu disse, uma grande contribuição para a ciência, né? O próprio... E ele se dizia ateu, né? Mas você vai ler, eu ganhei na década de 1980, acho que foi 88, né, um pouco mais talvez, eu ganhei um livro dele, acho que é um breve relato do tempo, eu ganhei do Dr. Humberto. É um livro, assim, pequenininho, né? E eu devorei aquele livro rapidinho. E ele falava coisas ali muito espiritualizadas, né? Inclusive, uma frase que eu lembro dele dizia assim que a mesma inteligência, a mesma... acho que era o tema era inteligência, mas não lembro bem agora, que comanda o universo, que dá forma aos planetas, às galáxias, enfim, a tudo, é a mesma força que dá perfume à rosa. Então, Sim, então é a força, a inteligência universal que ele, vamos dizer assim, não se expressava dessa maneira, até porque não era racionalista cristão, talvez fosse, com certeza, teria falado de força e matéria, né? Mas, e o próprio Papa Francisco, né, o Francisco, ele diz que o fato dele ser ateu e de se declarar, né, ateu, e ele trouxe uma grande contribuição, claro, né, para a humanidade. E o Francisco, ele dizendo que o fato dele ser ateu, e a exemplo de outros ateus também, né, seria um grande exemplo moral, porque quando eles são bons, e era o caso do Steve Hawking, né, se referiu Francisco, eles não ficam esperando nenhuma recompensa divina, eles são bons porque eles são bons, né? Então, e aí você vê muita gente assim, né? Você vai vendo... Na verdade, são espíritos que reencarnam para deixar exemplos na humanidade, né? Ele, Mahatma Gandhi e o Nelson Mahatma Mandela. Gandhi já era o Mandela, Sim. Já eram outra pegada, né? Sim, Eles tinham deixaram outro um exemplo, viés. né? Sem dúvida, mas se referindo assim mesmo à ciência e nos referindo à questão do camarada não ter uma crença. Sim, mas qual é a lição que nós temos disso? Qual a lição que nós temos disso? A vontade, por exemplo, a vontade dele de se comunicar, a vontade de deixar algum ponto para que as pessoas pudessem se apoiar. Ele demonstrou o que com isso? Ele não podia falar, não podia andar, não podia fazer nada. Ele estava ali estático, só mexia com o músculo da face. Ele mostrou o quê? Que quando, pelo menos eu entendo assim, né? Ele mostrou que quando o ser quer, quando o ser tem vontade, quando o ser sabe o que deseja, o que quer, consegue, né? Basta utilizar a sua força de vontade, utilizar a força do espírito. O que mostra que uma limitação física não não incapacita ninguém. Não incapacita. Então. Agora, lógico que restringe, mas fomenta a utilização de outras capacidades, outras virtudes. Né? O pessoal tem pé, mão, fala, escuta e reclama da vida. E fala muito. E fala muito. Então, quer dizer, as coisas... Então, isso é um belo exemplo que ele deixou para todos nós. Todos nós, seres humanos, aprendemos com ele muita coisa. O sujeito reclama de tudo. Chove, o sujeito reclama. Venta, reclama. Sol, reclama. Né? Pô, o cara não andava, não falava, só com o músculo do rosto. E deixou esse belo exemplo no mundo. Então, os espíritos dessa envergadura, quando reencarnam para isso. Para deixar esses belos exemplos, né, presidente? Sem dúvida. Para a gente parar de reclamar e seguir em frente. Né? Para a gente, que eu quero dizer, sou eu e outros, né, que ficam aí algumas reclamações, né? É uma constante, né? A pior coisa do mundo é você perguntar para uma pessoa se está tudo bem e ela explicar, né?
Tem muita gente que explica, não, eu não estou muito bem hoje, olha, levantei com a dor no calo e tal, comi alguma coisa que não me fez bem, sempre tem alguma coisa. A pressão não estava muito boa, não sei o quê. Você perguntou só por uma gentileza. E aí, tudo bem? Como é que está a vida? Tal, não sei o quê, no seu aspecto mais amplo, né? É verdade. Mas é assim mesmo, né? Então, porque as pessoas só olham para o umbigo, né? Na sua maioria. Não vê, está sempre preocupado consigo mesmo. Não olha ao seu redor, não vê quanta gente precisando e esses espíritos são diferenciados exatamente por isso, né? E aí fica aquela questão, né? Se a evolução espiritual, se ela é diretamente proporcional à evolução intelectual, né? Nem sempre. Nem sempre, né? Às vezes, dependendo da necessidade do espírito, né? Ele precisa trabalhar apenas a parte cultural, outros precisam trabalhar a parte da vontade, outros precisam... Imagina esse espírito altamente evoluído, né? De diversas encarnações que ele já teve, né? Aceita reencarnar num corpo como este, com todas as dificuldades, e ele aceita a reencarnação, reencarna e deixa esse belo exemplo. Se é que não fez parte da escolha, não sabemos, né? Não é só... O aspecto do aceitar é uma hipótese, mas também pode ser fruto de escolha, né? Porque, sim, da escolha dele, como espírito reencarnante, né? Obedecendo às leis da reencarnação, ele então decidiu reencarnar com todas estas dificuldades, mas com o único objetivo, né? De deixar exemplo para o mundo terra, esse mundo escola, para que todos nós pudéssemos seguir esse exemplo e parar de reclamar da vida, né? E outra coisa, né, que você falou, exemplos não nos faltam, né? Verdade, Cotas, Luiz de Matos, Luiz Alves Tomás, todos, Humberto Rodrigues. Outro dia eu estava pensando até o doutor Humberto ia estudar muito lá na Biblioteca Nacional, né? Não, Gabinete Português de Leitura. Que é ali na Praça Tiradentes, né? Não sei o lugar, mas o seu Cotas, quando ele era rapazinho ainda, né? O tio, Antônio Cotas, comprou um título para ele, de sócio, para ele poder estudar. Isso. E ele ia lá, né, e estudava de tudo, ele lia de tudo, ele se interessava por tudo, não só, claro, as questões filosóficas, mas história, enfim, ele se interessava por tudo. Eu já comentei aqui, eu lembro que ele já bem velhinho, né, o doutor Humberto, e a gente chegava o Globo, né, o jornal Globo, né, aí entregava para ele. Ele pegava, olhava assim, pegava o caderno internacional, pinçava o caderno internacional e era o que ele lia primeiro. Sabe qual era o segundo? Futebol. Esporte. Aí depois ele ia para o caderno de esporte. Depois que ele vinha para a cidade, aí se ele não tivesse muito cansado, aí ele lia os outros temas do jornal. Mas o primeiro que ele lia era o caderno internacional. Então, mas fruto, claro, do interesse dele, da humanidade como um todo, né? Ele queria saber o que estava se passando no mundo, uma cultura vastíssima, né? Também. O Dom Humberto, ele, de fato, ele tinha versava sobre qualquer tema. Qualquer tema. Houvesse ali na reunião pública o reflexo, falasse do que fosse, ele sabia. Ele não gostava de falar sobre coisas transcendentes, assim, coisas. Ele gostava de falar sobre o momento, a vida, o cotidiano, a aplicação dos conhecimentos desses espiritualistas no viver do terreno, tal, não sei o quê. Claro, quando alguém perguntava, eu já assisti muitas palestras dele, eu lembro até uma muito engraçada, a pessoa perguntou para ele o que acontecia com o espírito depois que ele deixava esse mundo, como é que era todo esse translado e tal, e o que ele ia ver depois de tudo isso, né? Ele, com aquela paciência que lhe era própria, né?
ele disse assim, olha, nós temos que procurar viver o hoje, nós temos que procurar aplicar os conhecimentos que o racionalismo cristão nos transmite através do nosso dia a dia. O que acontece quando o Espírito deixa aqui esse mundo, e aí foi falando, né, aquilo que a gente conhece da doutrina, tudo, mas ele disse assim, mas olha, a gente um dia vai ter essa constatação, não precisa ter pressa, não precisa se preocupar com isso. Eu não estou com pressa nenhuma. E ele falou essa frase, ele falou assim, e olha, e a gente não deve ter pressa nenhuma. E todo mundo riu, né? Porque realmente é isso, né? A gente tem que viver o hoje, as pessoas estão preocupadas, muita gente preocupada, não, mas o que será que acontece? O que será que... uma série de coisas muito transcendentes e tal, e esquece de pagar a conta, de dar um beijo no filho. De viver o dia de hoje. Viver o dia de hoje, exatamente. Então... Mas falar em viver o dia de hoje, será que a gente tem alguém que está nos acompanhando aí no YouTube? No YouTube? Olha, não é que olha, tem, tá rapaz? Cheio, rapaz. Muito bom. Cassioad, né? Deve ser, vamos botar um Z ali no lugar daquele S, deve ficar Casiade. Casiade. Inquido. Casiade Inquido. Que a força esteja convosco. Muito obrigado. Ulisses Soares de Almeida, boa noite, presidente Roberto e todos da equipe. Muito bom, vamos mostrar a equipe então, aproveitar que estamos começando o programa, mostrar a equipe que está presente, né? Everaldo, feliz da vida, com o seu 3-2, quase que a Amandinha toda de rosa pink, ela encobrindo ali a barriga e tal, Felipe. A gente não consegue ver o Felino Alves de Jesus, mas ele está à cabeceira ali mais para cima, né? E aqui todo o nosso sistema de imagem e som, tudo Bluetooth, viu, gente? Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth com fio. Muito bom. E lógico que temos gente do outro lado também, Romilson Luiz está nos assessorando aí tecnicamente, o diretor da rádio, enfim. Ulisses Soares de Almeida, ele pergunta, presidente, o corpo fluídico ele tem a mesma forma e aparência do corpo físico, mas ele muda a cada encarnação? Ulisses, boa pergunta. Na verdade é o corpo físico que se parece com o corpo fluídico, né? A gente faz essa inversão, né? Tanto é verdade que, já isso dito por pessoas que possuem a sensibilidade mediúnica da vidência, né? Que quando uma pessoa nasce com uma deficiência física, essa deficiência ela se estampa no corpo fluídico, né? Se a pessoa não tem um braço de nascença, ela não tem aquela forma fluídica do braço. Porém, se em algum momento de sua vida ela perde um braço, a forma fluídica continua lá, né? E ela inclusive sente coceira, sente frio naquele braço. É verdade. Isso dito por pessoas que tinham, que têm evidente, né? que tem esse problema, né? Sim. Um amigo meu, ele dizia assim, eu não sei por que eu sinto coceira nessa perna, eu não tenho essa perna. Então, provando aí que... E claro, a cada encarnação, um novo formato, né? Uma nova expressão física se dá em função do que é composto aquele corpo fluídico para as necessidades daquela encarnação. Luiz Flores, boa noite, Gilberto, boa noite, Roberto Círio, boa noite, Pablo, Amanda e Everaldo. Boa noite, Luiz. Um abraço. Boa Vieira, boa noite, presidente e demais companheiros desta terça espetacular. Realmente o Spielberg, né? Spielberg, né? Não tinha perspectiva de vida mais longa, contrariou a medicina e viveu mais de 50 anos além do previsto. Pois é verdade. Porque quando ele foi diagnosticado com uma doença que tem um nome complicado, que eu não lembro agora, mas a Amandinha vai nos ajudar aqui.
Ele tinha 21 anos, né? E a partir daí a medicina não tinha previsão de que ele vivesse mais do que 5, 10 anos, né? E ele viveu até os 76 anos, né? Então foram 56 anos contrariando a medicina. Contrariando a medicina, é verdade. Ulisses Soares de Almeida, há espíritos que vêm ao planeta para fazer a diferença. Eles se testam aqui? Eles se testam aqui? Não, eles não precisam de teste, né, Ulisses? Não sei se a gente entendeu bem a sua pergunta, mas eles não precisam de testes, né? Eles vêm para transmitir exemplos, transmitir conhecimentos, fruto de pesquisas, de trabalho que eles fizeram em outras encarnações, e vem naturalmente para completar, então, a sua ideia, né? Então, não entendo que eles precisem de testes, e sim de espaço, de oportunidade para poderem se expressar. O Kasai de Enkidu, não é isso? Para mim, esse grande cientista que fez seu passatempo conseguiu plasmar o Criador, o grande átomo, força criadora, grande foco em uma máquina. De novo, dou risadas que não cremos que Deus existe, que é um ser mitológico, o Deus teísta, como os mitológicos nos chamam de ateus. É verdade, né? Nós que estudamos o racionalismo cristão e acreditamos e praticamos esses ensinamentos, nós temos uma outra visão, né? Tanto que nós não chamamos, nós não denominamos de Deus, né? Não temos nada contra quem, pelo contrário, identifica essa inteligência. Porém, é exatamente isso que você falou, quer dizer, essa coisa do Deus corpóreo, né, o Deus mitológico, que o homem é a semelhança de Deus, isso a gente não raciocina desta forma, não compreende a inteligência universal dessa forma, né? Então é isso. Luiz Flores, presente, Gilberto. Será que falta às pessoas que divulgam notícias falsas na internet os atributos espirituais do domínio próprio e da serenidade? Às vezes essas pessoas têm domínio próprio, o que elas não têm é bom senso, o que elas não têm é interesse coletivo, né? Infelizmente, pesquisas revelam também que o problema não são só as pessoas que criam notícias falsas, né, o chamado fake news, e sim quem as reproduz, porque às vezes é uma coisa sensacionalista, absurda, sem pé nem cabeça, e imediatamente as pessoas começam a compartilhar aquilo. Do ponto de vista psicológico, né, dá a impressão de que quem compartilha é porque gostaria que aquilo acontecesse, gostaria que aquilo tivesse acontecendo, né? E aí começam as notícias falsas. Então, o grande problema, além, claro, de quem cria, e sempre muito voltado para a calúnia, para a difamação, para a maldade, mas, acima de tudo, quem compartilha, né? A gente viu aí agora, esses dias aí, uma série de calúnias sobre essa pessoa que foi brutalmente assassinada junto com o motorista, né? E o que surgiu de notícia falsa sobre essa pessoa é um absurdo, né? Aí a gente percebe também disputas políticas, aquela coisa do nós contra eles contra nós, né? Quando na verdade nós somos uma humanidade, nós somos uma família só, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil, não é de agora não, mas nos últimos anos, a gente não quer nem dizer quando isso tudo começou, porque senão dá a impressão que a gente está tomando partido político aqui, mas a gente percebe que nos últimos anos houve um interesse dos nós e eles, deles contra nós, de nós contra eles, ou seja, dividir a sociedade.
Isso é tão velho quanto o mundo, né? Dividir para dominar, é mais fácil dominar. Então, é isso que as pessoas precisam acordar, né? Que existe uma sociedade só, existe uma humanidade só, e é preciso que sejam respeitadas as diferenças do pensar, do ver a vida, né? E à medida que as pessoas se respeitam, elas não caluniam, não difamam, não agridem, não querem que aconteça coisas ruins com quem quer que seja, independentemente do que a pessoa esteja fazendo. Claro, cada um é responsável, cada um tem que pagar por aquilo que estiver fazendo em prejuízo dos seus semelhantes, mas não da forma como as pessoas querem, né? Então daí vem os linchamentos, e não existem só os linchamentos físicos, né? Existem os linchamentos morais, que é a questão principalmente do tais aí das notícias falsas. O Kasai Enkidu, ele faz duas perguntas. O universo surgiu do nada e vemos nas casas e livros do racionalismo cristão que estão bem certos. Somos criado por uma energia motriz, né? O nada só pode criar o nada, né? E nós temos um universo todo aí para ser analisado, que é esse universo fenomênico, que é campo de manifestação da força, né? Então não pode ter sido criado do nada. Esse é o primeiro ponto, né? Ele faz mais duas perguntas. Ele diz aqui: pergunta aos senhores, eu frequento a Casa de Santana, São Paulo. Sabe que seria legal uma sugestão, se fosse gravado vídeos das reuniões das casas e postados, não seria ótimo? A gente aprende demais no racionalismo cristão. Mais embaixo ele continua: minha tia Fortunata Pellegrino frequentou o racionalismo cristão Santana até a década de 90. Eu já fui para várias religiões, sou ainda kardecista e agora pretendo ser racionalista cristão. Tá bom? Muito bem. Também, aliás. Muito bem, então seja bem-vindo, estude os ensinamentos do racionalismo cristão. Mais do que isso, você se convencendo de que eles são úteis à sua vida, à sua convivência com outros seres, pratique-os, que eu acho que isso é que é mais importante do que o acumular saber, é praticar o bem, né? Então, essa é a nossa visão. Ele faz a última pergunta, presidente. Eu acho que não sei, ele pergunta o seguinte: o racionalismo cristão é o espiritismo da época de Kardec, científico? Não tem assim nenhuma ligação com isso, não, embora eu entenda bem o que você esteja querendo dizer, vamos dizer assim, mas o Luiz de Matos, ele estudou também Kardec e ele entendeu que precisava melhorar, precisava mudar, né? Então, por exemplo, o universo é composto somente de força e matéria, princípio inteligente e matéria. Não foi o que Kardec afirmou, mas a gente está aqui para divulgar o racionalismo cristão, não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo. Com relação aos vídeos, só para completar o raciocínio, né? Vai chegar um momento que a gente vai até poder fazer isso, mas olha, os vídeos que nós disponibilizamos no nosso canal no YouTube, a gente já citou aqui, na verdade, eles desdobram os ensinamentos, porque são com base nas perguntas que as pessoas fazem aqui, problemas existenciais, são perguntas objetivas, claras, muito sofrimento, muita dúvida sobre como criar filhos, como se relacionar na família, como resolver problemas pessoais, problemas profissionais. Então, tem muito a forma como esses vídeos são desenvolvidos, tem muito o jeito de uma reunião pública do racionalismo cristão. Então, essa é a visão que a gente tem. Presidente, o Wanderson, para terminar esse bloco, o Wanderson diz o seguinte: boa noite, presidente, Gilberto e equipe. Presidente, o espírito após desencarnar
e chegando no mundo próprio, ele reconhece o espírito que porventura esteve encarnado na mesma família? Muito obrigado. Olha, depende, Wanderson. A gente estava falando aqui no começo do programa, né, exatamente da importância da gente viver o hoje, viver o agora, de se compreender aqui o que somos, o que estamos fazendo neste mundo e de que forma nós podemos nos aperfeiçoar sempre moralmente. Mas o espírito, quando desencarna, ele, em primeiro lugar, ao retornar ao seu mundo de origem, ele se reconhece. E ao se reconhecer, naturalmente que ele vai identificar também todos aqueles que com ele estiveram. Voltamos já, né, presidente? Jornal. Sim, vamos então fazer um pequeno intervalo, é muito rápido e a gente volta já. Leia no jornal A Razão deste mês de março. Não caia nas armadilhas do astral inferior. Veja como superar sua timidez. Dia da Espiritualidade é festa. Racionalismo cristão, fonte de benefícios. Como evitar maus pensamentos? Em Lições de Vida, Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. O bem e o mal diante do homem que se conhece. Uma doutrinação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Êxito pela força de vontade. Em Sábias Palavras, Maria Cotas. Disciplina é essencial. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. O verdadeiro papel da família. A Razão Criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão e Filosofia para o Nosso Tempo. Bom, participe, amigo. Envie um e-mail, ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp, mais 55 21 99722 7845, ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão. Bem, amigos, nós temos lá o chat, né, presidente? Mas temos aqui umas mensagens. Sim, aqui, presidente, pelo WhatsApp. Sim. E vocês sabiam que a gente tem um coral aqui na Casa Chefe? E se você gosta de cantar, você pode participar, desde que você frequente as nossas reuniões aqui, ou seja, militante ou frequentador das casas aqui no entorno do Rio, você pode participar. Os ensaios acontecem todos os sábados, das 10 às 13h30, no Solar Luiz de Matos. E primeiro você tem que fazer um contato com a Grace, a Grace é militante aqui da Casa Chefe. Pode ser vindo aqui através de uma reunião pública. Você procure falar com a Grace e participar dessa atividade cultural. Ou então você pode nos mandar um WhatsApp para o 021 mais 5521 99722 7845 e nós reencaminhamos então para Grace. O Pedro Danelon, rapaz, ele manda aqui, diz que um dos filhos dele relatou um fato que ele ficou admirado. Ele contou que o filho do vizinho perguntou o que ele fazia às 7 e às 20 horas. Isso quando estou em casa. Meu filho respondeu que são as irradiações, no que ele respondeu: caramba, que reza forte, pois eu vi saindo de várias casas aqui do quarteirão figuras escuras e elas iam para as nuvens, o que para mim é um fenômeno natural. E ele pergunta: esses espíritos são levados para as correntes das casas racionalistas cristãs? Li em uma obra do Racionalismo Cristão, que no momento não me lembro o nome, de que quando isso acontece fora dos horários das correntes formadas nas casas racionalistas cristãs, esses espíritos são levados para a dimensão fora da atmosfera terrestre, porém bem próxima desse limite, para que possam aos poucos irem se esclarecendo e despojando da matéria fluídica. É isso mesmo? Sim. Em geral,
Por isso é que nós insistimos para que as pessoas façam a limpeza psíquica nos horários recomendados. Né? Mas nem toda hora as casas racionalistas cristãs estão realizando as reuniões. Então, quando as pessoas nos lares fazem a limpeza psíquica, e as forças superiores, então, junto com os espíritos dos mundos opacos, retiram eventuais espíritos que estão desencarnados ali e os conduzem para dimensões espirituais a fim de que eles possam, então, se desvestir, se desmaterializar de fluidos densos e conscientizarem-se, né, do seu estado para poderem, então, regressar aos seus mundos de origem. Presidente, o Jussandro Miranda José, na minha cidade não tem casa racionalista cristã. E ele pergunta, queríamos saber como é possível a abertura de uma casa. Jussandro Miranda. Jussandro, olha só, muito boa a sua pergunta, muito bom o seu interesse. Ele é de Engenheiro Caldas. Engenheiro Caldas, né? Eu penso que aí existem várias pessoas, né? Mas o que você tem que fazer é dar o primeiro passo. Se esclarecendo, né, lendo a obra essencial Rações de Cristão, 45ª edição, o livro A Vida Fora da Matéria, o livro Prática do Racionalismo Cristão. Quando você chegar nesse livro, você vai ver que há um capítulo específico de como abrir um núcleo racionalista cristão. E aí, então, a gente volta a conversar, aí você nos envia uma mensagem, pode ser aqui pelo programa, né, e aí nós vamos orientar você, porque o ideal é que você comece com os familiares. Né? Por que com os familiares? Porque se os familiares não estiverem de acordo, é muito difícil que as pessoas consigam caminhar no desenvolvimento de uma casa. Então, o ideal, não digo que sempre aconteça isso, mas o ideal é que você comece um núcleo com os familiares, fazendo a limpeza psíquica todos os dias às 8 horas da noite e às 7 horas da manhã, 8 horas da noite. E depois de você ter lido os livros essenciais, você estará em condições de poder transmitir o que é o racionalismo cristão. E a partir daí você convida, então, parentes, amigos, conhecidos, pessoas que pela internet também se interessam, e aí a gente toma todo um cuidado, né, para poder fazer essas conexões, e mais pessoas então começam a fazer parte desse núcleo, desde que haja um espaço reservado na casa, independente, né, para que você possa então praticar a limpeza psíquica e iniciar a leitura de um trecho dessas obras, explicando o que significa aquele texto, etc. E, claro, isso já autorizado pela Casa-Chefe. Por isso que eu estou dizendo, comece lendo o livro RC 45, como nós chamamos, A Vida Fora da Matéria, 24ª edição, Prática do Rações de Cristão, 13ª edição, e aí a gente volta, então, a se falar. Lá em cima no Facebook tinha o Luciano Figueroa, diz, boa noite, presidente Gilberto, boa noite, Cid, estamos ligados pelo Facebook. Um abraço, Luciano, quanto tempo a gente não se vê, né? O Américo Silva, uma boa doutrina, né? O Michael Douglas, já no chat, diz o seguinte, boa noite a todos. Boa noite, Michael. O Kassaid Enkidu, ele falou sobre a esclerose lateral amiotrófica. Isso, né, foi a doença que acometeu o Steve Hawking. Desde os 23 anos e com ela até 2018. O Mota Vitorino, boa noite a todos. A conexão não está muito boa hoje, Gabriela. Olha, Gabriela, a gente pensa que esteja transmitindo aqui mais ou menos. Também a Amanda está nos dizendo que a internet está oscilando. Então, acho que é por isso que você esteja detectando aí esse problema. Zenildo Rebouças, boa noite a todos. Grande Escola Racionalista Cristã ensina a humanidade como viver melhor. Verdade, Zenildo. E todos nós somos alunos, não é verdade? Então, um grande abraço para vocês aí em Brasília. O Michael Douglas, concordo com o Kassaid, né?
Sou frequentador da Casa de Santana, São Paulo, e também gostaria que fosse gravado. Gostei muito do Wilson Carnevale Filho na reunião de domingo. Muito bom. Nelson Bragança, boa noite, presidente, todos os amigos racionalistas cristãs, como sempre, o programa está ótimo. Muito obrigado, Nelson. A mensagem do Kassai de Enkidu, melhor diz o racionalismo cristão, é igual à época de Kardec, a usar as mesas para aprender onde se lê a forma pensamento dos assistidos e dos espíritos. Não virou uma igreja como todos, né? Respeito por isso que gosto muito. Tá certo. Só para explicar, minha tia não abandonou o racionalismo cristão depois de 90 anos. Ela não pode mais ir porque desencarnou. Tá certo. Jomar Galante. Boa noite, Berto. Estou adorando o programa. Um abraço, Jomar. Cristiane Gil. Boa noite, doutor Gilberto, Roberto, Amanda, Pablo Everaldo, saudações. Abraço a todos. Saudações. Saudações. Miguel Douglas, está falhando mesmo a transmissão. Não temos muita ação, viu, gente? Dependemos de uma empresa que a gente não gosta de falar o nome, começa com Embra, termina com Tel. O Kassai de Enkidu de novo, sim, a minha está travando direto. Olha que tenho 60 megabytes, não é isso? É, uma bela da internet. Larisa Martins está travando hoje. Silvia Gomes, boa noite, presidente. Roberto, Amanda, Everaldo, equipe. E a conexão caindo, não deu para escrever melhor. Tá certo. Bob Vieira também oscilando em Uberaba. Tá oscilando em todo lugar, porque tá partindo daqui, né? Flora Emília, boa noite, presidente Gilberto Silva e toda a equipe que faz esse maravilhoso programa. Flora Emília, Recife, Pernambuco. Um abraço para você, Flora. Olha, a gente pensa, quer crer que pela Rádio A Razão não deva estar tendo esse problema, porque se há um problema de oscilação de internet, claro que a banda é mais consumida quando a gente transmite imagem, né? Então esperamos que através da Rádio A Razão esteja fluindo bem. A Bruna Bonini, através do WhatsApp aqui também, nos manda um positivo. Lá de Cachoeira de Itapemirim, Antônio Carlos. Ah, sim. Tá Boa noite, presidente Roberto, trabalhadores do Ações Cristão. Está dizendo que nós estamos prestando um relevante serviço à humanidade, principalmente aos militantes, pois se todos estudassem às 3 horas, o Brasil ficaria mais leve para os presidentes das casas. Penso que é isso que ele quis dizer. Presidente, um alô para todos estudarem. O Rações Cristão é ciência. Um abraço. O Jussando Miranda, presidente, o Jussando Miranda José, lá de Engenheiro Caldas, Minas Gerais, ele pede para o senhor repetir que a internet está fraca. Ele continua, já fazemos isso, ele já faz a reunião na casa dele, com a tia Imaculada, com o pai dele, mais os tios e irmãos. Eles se reúnem toda semana. Então, Jussandro, seria importante que vocês se reunissem pelo menos segundas, quartas e sextas. O ideal seriam todos os dias, pelo menos à noite, né? E você, então, e todos lerem aquelas 3 obras que nós nos referimos, os 3 livros que nós nos referimos, e depois da limpeza psíquica, isso vocês já podem fazer já, depois da limpeza psíquica, vocês leiam pelo menos uma página de um livro e comentem aquilo que cada um entendeu. Cada um dá a sua opinião, cada um faz o seu comentário, a sua interpretação, para ver se todos estão compreendendo os ensinamentos do racionalismo cristão. E a partir daí, então, quando vocês estiverem se reunindo, pelo menos segunda, quarta e sextas-feiras, aí você nos escreve, nos passa um WhatsApp ou um e-mail para a casa-chefe e nós, então, vamos lhe dar mais orientações para poder, então, formar esse núcleo. A Dada Piedade, ela fala tchau. 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 Ela falou tchau. Deve estar na Itália. Na Itália. Acho que ela é da Itália. Um abraço, Dada Piedade. Não tem em cima alguma coisa antes de você
Não tem nada? Passa para ver o que tem, mais um bocadinho. Tem um comentário aí, bem, mais um pouco. Aí, ó. Aí. O Américo Silva diz, boa noite, sou a Sandra, muita luz a todos. Quando eu era pequena na minha casa, era um centro de racionalismo cristão. Como os livros que eu lia eram muito altruístas, eu me lembro do Luiz Alves Tomás, Maria Cotas, Padre Antônio Vieira e Eduardo, e outros. Belas recordações. Sem dúvida. Américo. Sandra, né? Sou a Sandra. Sou a Sandra, eu sou a Sandra, Américo, sou a Sandra. Então, Sandra, você tinha uma casa, você morava numa casa Rações Cristã, quer dizer, deve ser um núcleo, né, que vocês formaram, mas não sabemos qual a cidade, mas o importante é que ficaram os exemplos, né? Exemplos altruístas que você menciona, que são, na sua lembrança, principalmente através desses espíritos, né? Luiz Tomás, Maria Cotas, Antônio Vieira e outros, né? É tudo que nós aprendemos, né, no racionalismo cristão e procuramos colocar em prática, e é o que nós acreditamos que você possa estar fazendo agora, né? Colocando em prática aquilo que você aprendeu quando pequena, né? Quando criança, através desse núcleo que provavelmente deva ter sido formado aí, né? Roberto. Sim, presidente. Uma coisa que as pessoas me falam muito, né, nesse nosso dia a dia, com a dor da separação física, né? Sim. A dor que é para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Não tem quem Não escape, quem não possa, Se é uma certeza, quem não já viveu ou poderá viver. Hoje, inclusive, disse isso para uma senhora, a única certeza que nós temos neste mundo é que vamos desencarnar um dia. E o pior, né? Que as pessoas à nossa volta também vão desencarnar. Sim. Os nossos entes queridos também vão desencarnar, né? É lógico que a gente gostaria que fosse numa sequência lógica. Sim. Né? Esse é o mundo ideal. Mas nós estávamos falando no começo do programa das fake news, da falta de respeito e outras coisas mais, né? Mas eu acho que quem faz isso, né? Quem fica criticando, quem fica até vilipendiando pessoas por elas serem públicas, por elas terem um posicionamento às vezes muito forte, ou não, enfim, não importa. Mas elas não fazem ideia dos que estão à volta dessas pessoas. Sim. Né? A perda que a gente sempre diz, olha, não é uma perda, é uma separação, mas quer queira ou quer não, se perde ali, se perde um contato, se perde uma vivência, se perde uma convivência, né? E às vezes, eu estava vendo hoje um casal tentando comemorar com a mesma cena de 55 anos atrás, quando eles se conheceram. E eles foram tomar um milkshake, 2 canudinhos num copo só. Beleza. Reproduzindo. Agora, você imagina o quanto tem de história esse casal, né? É verdade. 55 anos ali juntos, né, vivendo as mais diversas experiências, tristezas, alegrias, enfim, tudo que nós humanos aqui vivemos, né? Então, é preciso muito respeito, sabe, e principalmente quando uma pessoa ela perde um ente querido, é muito comum ainda a gente ver assim pessoas que se dizem esclarecidas, né, dizer, mas isso aí, a morte é natural, e tem que enfrentar, e não pode chorar, porque não aconteceu com ela. Pois é, exatamente isso. Exatamente aí ela isso, sente, né? É diferente. Eu, num treinamento para doutrinadores, né, a gente já deu muitos, e eu fiz esse comentário, né? Porque era um treinamento prático, e um dos treinandos
ele se deparou com o reflexo, né, de uma senhora que estava ali na reunião, a gente só tinha gravação, mas ela estava na reunião dizendo que ela estava muito triste, chorando muito já há vários meses, tal, por conta da separação física, da morte do marido, que eles foram casados mais de 40 anos. E a pessoa diz, não pode se mortificar, porque tem que, não pode estar chorando, porque isso atrai o astral inferior e que não sei o quê. Ela fez aquele discurso, né, assim, muito técnico, né? E eu disse assim, olha, tudo bem, você deu, vamos dizer assim, uma visão, né, do que pode acontecer, muitas vezes com as pessoas ficarem querendo que aquele ente querido volte, retorne, que ele se comunique e tal, não sei o quê. Aí pode ser que isso crie efetivamente uma situação que fica aberta, né, que fica suscetível à ação de espíritos do astral inferior. Mas você já perdeu o seu marido? Eu perguntei para um homem. E ele ficou assustado assim, né? A pergunta foi de bate-pronto. Né? Você já perdeu o seu marido alguma vez, né? O que é isso, presidente? O senhor está me estranhando? Eu falei, não, porque você é homem nessa encarnação. E em outras. É verdade. Será que nunca foi do sexo feminino? Então, se você foi, você pode ter tido esse infortúnio de ter perdido e tal. E como é que será que você reagiu, né? Então, o que essa pessoa... Deve ter chorado muito. Não sei. Eu falei, olha, o que na verdade essa pessoa está precisando é de apoio. Sim, verdade. O que ela está precisando é de conforto. Né? E as pessoas vêm ao racionalismo cristão atrás desse conforto, em busca desse conforto, em busca desse apoio. E não para ouvir de que elas vão ficar chorando e isso aí elas se mortificam, que elas atraem o astral inferior, que não sei o que lá. Isso não vai, sabe? Não que a gente... Não vai confortá-la, né, presidente? E agora, se nós, primeiramente, confortarmos espiritualmente essa pessoa, ela se sentir fortalecida, aí sim ela terá muito mais condições de absorver aquilo que a gente está querendo dizer. Perfeitamente. Que você, evidente, se você fica querendo se comunicar, você fica querendo que aquele espírito esteja do seu lado, é claro que você pode se perturbar, mas vamos deixar essa conversa para um segundo momento? Sim, até porque naquele momento ela precisa do conforto, porque há um bloqueio, ela tá triste, pensativa e há um bloqueio, ela não consegue compreender o que você está falando por causa da emoção que ela está passando naquele momento, né? Então, depois que você conforta, não, aí ela aceita melhor, né? E é muito comum também a gente vê, principalmente em figuras públicas, né, essa questão de lado, de nós contra eles e tal, e uma falta de respeito que fere, que magoa, que ofende, que macula aqueles que ficaram. Perfeitamente. As pessoas não estão se colocando no lugar desses entes queridos, que perderam ali uma pessoa, às vezes de forma prematura, de forma violenta, né? Ficam conjecturando, ficam agredindo, ficam dizendo que a pessoa também era isso, aquilo outro, tal, não sei o quê. Não é por aí. Também não é por aí, sabe? Houve uma charge no jornal aí do Rio de Janeiro, exatamente fazendo uma conotação muito negativa a respeito desse infortúnio, sabe? Eu fechei logo a página, não concordei com aquilo, que eu achei um absurdo colocar aquilo no jornal, sabe? A falta de respeito. Olha, no fundo é falta de espiritualidade, né? Isso, falta de espiritualidade. Se tivesse, não faria isso. Eu vou dar um jornal de grande circulação, como é que você vai estar atacando uma pessoa que desencarnou daquela forma tão violenta? É para vender mais jornal. Eu acredito que sim. Para vender jornal. Infelizmente. Mas enfim, vamos em frente. Vamos. O
O Jesus Santos diz boa noite, amigos. É um prazer ser cumprimentado pelo Jesus. Muito bom. Silvia Gomes, já tentei pelo rádio a mesma coisa. Ei, estamos com problemas. A Maria Tercília Pacheco, boa noite, estou em Portugal a ver o programa. Que maravilha. Muito bom. Vou retornar aqui com a Silvia. Silvia, realmente estamos com um problema de intermitência aí do sinal, mas o nosso vídeo vai estar na íntegra, não só o vídeo, mas o áudio também do programa, no nosso site da Rádio A Razão, www.radioarrazão.com.br, já a partir de amanhã na íntegra, e o nosso vídeo também vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube, e aí vocês vão poder assistir sem interrupções, sem altos e baixos aí. E a gente pede paciência, pede desculpa, infelizmente não é como a gente gostaria que fosse, mas tem dia que de noite é assim mesmo, né? Alex Gomes, boa noite, presidente, Roberto, Everaldo, Amanda e Felipe. O programa está ótimo. Abraços para o Jorge Souza e beijinhos para a Maria do Céu e toda a sua equipe da Filial Lisboa. Está lembrado aí, Alex. E o Alex, essa semana, nos passou um e-mail dizendo que ele até se dispõe para fundar uma casa racionalista cristã na Inglaterra. Ele até se dispõe a mudar de cidade na Inglaterra, desde que ele consiga, vamos dizer assim, a questão de emprego lá parece que não é tão problemático quanto aqui, né? Sim. Mas ele mora em Reading, em Berkshire, e ele se disponibiliza aí até a mudar de cidade, caso ele consiga reunir mais pessoas para formar um núcleo que futuramente poderá ser uma filial do racionalismo cristão. E nos deixou aqui o telefone também, então, para a gente não ficar divulgando aqui o seu telefone, Alex, a gente prefere fazer o seguinte: quem tiver interesse em fazer contato com você na Inglaterra, por favor, envie um e-mail, o velho e bom e-mail, ouvinte@racionalismocristão.org, ouvinte@racionalismocristão.org, dizendo: olha, eu moro na cidade tal, na Inglaterra, e tenho interesse em fazer contato com o Alex Gomes para juntos fundarmos uma casa racionalista cristã. Pode ser também pelo WhatsApp, mais 55 21 99722 7845. E aí nós repassamos para o Alex e ele faz contato com você que está na Inglaterra e queira, portanto, fundar uma casa racionalista cristã. Um abraço, Alex. Jorge Emanuel Rodrigues Barbosa. Boa noite, presidente Gilberto Silva e amigo Roberto Cid. Estou a ver o programa e, como sempre, estou a gostar. Desejo a todos que estão a ouvir este programa uma boa noite. Boa noite, Jorge. Felicidade. Um abraço para você aí na Ilha de Santiago, na Cidade do Sal. Bonito. Jorge, um abraço. Felicidade para você. Alex Gomes. Roberto, você vai acompanhar o presidente na sua próxima visita a Portugal? Estamos à sua espera. Ô Alex, sem dúvida nenhuma eu pretendo sim ir a Portugal com o nosso presidente. Não fui o ano passado, mas esse ano eu estou me preparando para a gente estar junto com você. Quem tem que se preparar sou eu, pro Roberto. É o senhor que tem que se preparar. É brincadeira. Tá bem, Alex. Eu estou com saudade de você, da Maria do Céu, do Jorge, nosso querido Jorge, e a gente vai estar junto, sem dúvida, lá na filial Lisboa. Um abraço, amigo. Presidente, é o jornal, né? Vamos no intervalo? Gente, é bem rápido e vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a velocidade aqui da transmissão do nosso programa. Até já! E os amigos que queiram ter em suas mãos, através dos seus smartphones, seus aparelhos celulares,
seus tablets, todas as mídias do racionalismo cristão, poderão fazê-lo através do nosso aplicativo, o aplicativo do racionalismo cristão, através do qual vocês acessam os nossos sites, a nossa rádio, a nossa TV, o nosso canal no YouTube, a limpeza psíquica, os eventos racionalistas cristãos, os endereços das casas racionalistas cristãs, a nossa livraria virtual, e para que as pessoas possam baixar o nosso aplicativo em seu smartphone ou no seu tablet, acessem www.racionalismocristão.net www.racionalismocristão.net e vocês encontrarão o ícone na página principal para poder baixar o aplicativo de acordo com a tecnologia do seu aparelho. Leia os livros editados pelo racionalismo cristão e aprofunde os seus conhecimentos sobre a filosofia que trabalha para o desenvolvimento espiritual da humanidade. A vida fora da matéria. A felicidade existe. Vibrações da inteligência universal. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão e muitos outros, dentro de uma coleção de mais de 40 títulos para um maior aprofundamento nos estudos da doutrina. Adquira os livros editados pelo Racionalismo Cristão através do telefone 21 17 21 00. Conheça mais sobre o racionalismo cristão acessando o site www.racionalismocristão.net e frequente as nossas casas. A Casa Matriz Mundial do Racionalismo Cristão localiza-se à Rua Jorge Rude 119, em Vila Isabel. As nossas reuniões públicas são realizadas às segundas, quartas e sextas e iniciam-se pontualmente às 19h30 e terminam às 20h30. Os portões se abrem para o público a partir das 18h50. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Não perca a oportunidade de tirar a sua dúvida e fazer a sua pergunta. E o nosso presidente Gilberto Silva irá responder ao vivo. Participe, ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp mais 55 21 99722 7845 ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão. Aos internautas, né, presidente? Temos aqui o Luiz Hamilton Menossi. Senhor presidente, por favor, comente. Pensar é atrair. Quer dizer, tudo o que acontece diante de nós foi atraído pelo nosso pensamento? Em grande parte sim, né? Porque claro que há coisas que independem da nossa forma de pensar e podem estar acontecendo no nosso entorno, mas em geral tem muito a ver a questão da forma como nós atraímos, né? A forma como nós pensamos, a forma como nós atraímos, a forma como nós agimos. Então tudo isso, existe uma lei que é uma lei evolutiva, que é a lei da atração. Então, à medida que nós pensamos, nós atraímos, mas nós também vibramos, né? Nós também emitimos, não só atraímos, nós também emitimos. E nessa emissão, muitas vezes, nos expomos também a correntes que podem ser deletérias ou não, podem ser correntes positivas, correntes elevadas, correntes do progresso. Depende da qualidade com que nós pensamos, com que nós, então, emitimos os nossos pensamentos. Bom, Nelson Bragança, presidente, tem uma funcionária evangélica muito atuante. Tenho notado ela tristonha e a mesma me diz que está triste pela humanidade que tem sofrido. Falei a ela sobre a lei de causa e efeito. É lógico que você tendo possibilidade de conversar com essa pessoa, mas esse sofrimento dela, Nelson,
não é bem por conta da lei de causa e efeito, é por conta da sensibilidade dela. Porque, claro, nós que estudamos a espiritualidade, estudamos o racionalismo cristão, seus ensinamentos, sabemos que a lei de causa e efeito é inexorável e todos nós estamos a ela sujeitos, nada fica incólume, nada fica impune, enfim. Da mesma maneira que nós também recebemos muita coisa positiva em função daquilo que construímos, daquilo que fizemos no passado. Mas, pelo seu relato, o fato dela estar muito triste pela humanidade está relacionado à sensibilidade mediúnica dela. Claro que é um pouco difícil para uma pessoa com esses princípios filosóficos que você menciona, ela poder aceitar isso. Mas se você falar em sensibilidade e de que ela pode, sim, captar o sofrimento dos semelhantes, à medida que ela, então, tem essa percepção, ela tem essa sensibilidade mais aguçada, ela vai compreender. E aí você, então, pode dizer de que forma ela pode ajudar os outros sem se entristecer, sem se prejudicar. Então, é o que nós aprendemos no racionalismo cristão, é emitirmos bons pensamentos, é desejarmos o bem aos nossos semelhantes, mas não nos deixarmos envolver por correntes negativas, por correntes pessimistas, que nesse momento muito provavelmente é o que esteja acontecendo com ela, né, em função, insisto, da sensibilidade mediúnica dela. O Kassaid Enkidu, muito boa explicação para os que sofrem no mundo terra, sobre os que se vão ao passamento, ao pensamento. Não, falecimento. Ao né? falecimento, passamento. Os que vão. Sim. Tá, os que vão. Tudo bem. Rui Jorge Lopes Costa, boa noite. Mais uma vez, presidente, é normal festejar o aniversário de um ente querido que já não está entre nós? Um forte abraço. Bom, se não está entre nós, não faz mais aniversário, né? Lógico que ficam as lembranças, ficam os momentos felizes que nós pudemos passar juntos. Em geral, se as coisas aconteceram de forma natural, esse espírito tinha mais experiência e, muito provavelmente, mais conhecimento. Então, podemos ter aprendido muito com ele. E é natural que a gente lembre, hoje seria aniversário de fulano. Uma lembrança agradável. Uma lembrança, né? E tudo, mas festejar, nunca vi isso assim, não é normal, não. Não é normal. Agora, é claro, existem personalidades, né? Para você ter ideia, o Luiz de Matos, ele faleceu dia 15 de janeiro de 1926. Todo 15 de janeiro, a Casa-Chefe fazia uma reunião especial para lembrar de Luiz de Matos, né? Lembrar dos seus ensinamentos, lembrar das suas lições, enfim, lembrar daquilo que ele... E era uma forma também de homenageá-lo. Mas isso foi até mais ou menos 1940, 40 e pouco, agora de memória não lembro bem a data, mas eu até falei isso em janeiro aí no discurso, que o Antônio Cotas achou que aquilo não fazia mais sentido. Primeiro porque as pessoas não estavam bem compreendendo, né, e estava virando assim uma coisa meio muito personalista, muito, né, ficarmos relembrando a personalidade do cidadão Luiz de Matos e tal. E segundo que também, de alguma maneira, aquilo provocava a vaidade das pessoas, né? Os que queriam cada um fazer um discurso mais bonito que o outro. Me parece que nesse livro, o Discurso de Antônio Cotas, o Centenário, ele fala que Luiz de Matos deu uma comunicação dizendo que não havia mais necessidade nenhuma. Ah, não, isso já foi já é para frente. Mais para frente um pouco, né? Isso foi em 1960 que Luiz de Matos, houve o centenário dele, né? E aí sim fez-se uma grande comemoração aqui na Casa-Chefe e colocou-se o quadro tem um quadro pintado a óleo, que vivia na secretaria. Eu achei que por bem colocá-lo no museu, né, como de fato está agora.
e é um quadro, penso eu, um por um, né, do Luiz de Matos, porque é um quadro imenso, assim, e ele era alto, ele tinha mais de 1,70 m, alto, para os padrões da época. E na segunda-feira, as homenagens foram no domingo e tal, na segunda-feira, uma manifestação, Luiz de Matos disse, homenagens, antes merecê-las e não tê-las do que tê-las e não merecê-las. Isso, na verdade, ele estava parafraseando um escritor, filósofo francês que falou isso, né, antes dele, Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? E então e esse discurso está publicado nos discursos de Antônio Cotas. Mas antes disso, lá na década de 40, Antônio Cotas disse, olha, a partir de agora, desse ano, não se faz mais homenagens nessa data para Luiz de Matos e tal, e nós vamos escolher um dia no calendário para homenagearmos, não pessoas, mas homenagearmos a filosofia, homenagearmos o racionalismo cristão. E aí ficou por aí, não se falou mais nada e tal. Ele já estava dando intuição a ele, olha, vamos parar com isso e tal. Né? E aí em 2005 nós criamos o Dia do Racionalismo Cristão, que foi quando chegou em nossas mãos a ata da criação do racionalismo cristão. Foi dia 26 de janeiro de 1910. Tinha-se dúvida naquela época, havia dúvida que dia exatamente tinha sido. Sabia-se que tinha sido em janeiro de 1910, mas não sabia se a data correspondia real, o dia. Né? E aí o pessoal de Santos lá nos mandou o livro de atas. Que beleza. E aí a gente, então, eu tinha lido esse discurso de Antônio Cotas, falando dessa intenção, e eu disse, por que não? Então, vamos criar o Dia da Espiritualidade. Muito bem. Nós temos aqui o Jesus de novo, né? Quer dizer, Jesus Santos. É sempre um prazer fazer parte dessa honrada mesa de terças-feiras, né? Quando posso me reunir aos amigos na Casa Berço Santos, São Paulo. Muito bem. Estamos falando de Santos aí, então um abraço a todos vocês aí de Santos, Jesus. Antônio Maciel, as encarnações são dezenas ou centenas, mas a vida física é única, é uma só? Eu acho que ele está afirmando, né? Ele não está perguntando. Mas cada vez que encarna, a vida física... Cada vez que encarna é uma vida física, né? Mas acho que é do sentido amplo que ele está falando, né? Isso. Raquel Rocha, uma boa noite a todos. Falo de João Pessoa, Paraíba. Cidade linda e maravilhosa. Sem dúvida alguma. Conhecemos a João Pessoa, tivemos aí na inauguração da Casa Racionalista Cristã, voltamos depois, e é uma cidade muito bonita mesmo. Nelson Bragança, isto mesmo, presidente. Tenho orientado dentro do possível, é isso que limita e aprofunda, que limita aprofundar nos ensinamentos, mas tenho tentado orientar. Obrigado pela resposta. Um abraço, Nelson. A Ivete aqui, através do WhatsApp, ela diz o seguinte, né? Estou aqui em Joinville assistindo vocês, como vocês são maravilhosos. Nossa, como você é bondosa, Ivete. Quantos aconselhamentos fortalecedores, obrigada. Chovendo para variar. Em Joinville. Rapaz, aquela região lá, quando chove, né? Chove mesmo, não brinca não. Abraço aos ouvintes e à equipe. Muito obrigado, Ivete. Um abraço para vocês também. O Augusto, José Augusto, lá de Petrópolis. Boa noite. Estou ouvindo o programa pela Rádio A Razão e não está travando, não. O som está ótimo. Olha aí. Que bom, que boa notícia que você está nos dando. Teve também uma informação aqui de que melhorou aí o Michael Douglas. Do Michael Douglas, né? Melhorou a conexão. Isso, muito bom. Michael Douglas é aquele artista norte-americano. Sim. O Roberto. Filho do Kirk Douglas, né? Não é ele? Não. É o filho do Kirk Douglas. É verdade. Bom, e nós também tínhamos aqui um outro assunto aqui para falar com vocês, que era que nós falamos da falta de respeito, né? Do ente querido, tal, não sei o quê. E uma coisa que
tem muita dúvida, a gente, pelo menos no dia a dia, assim, com relação ao significado da morte. Né? Porque para nós a morte não existe. Sim, não existe. A morte não existe, né? E eu lembrei aqui de uma frase do Steve Jobs, fundador da Apple, computadores, né? E um gênio também, para mim, um gênio, né? E ele constatou que estava com câncer, faleceu aos 56 anos, ele não quis se tratar. Né? E questionado por que ele não queria se tratar, ele disse que para ele a morte era renovação. Então, você imaginou, e eu fiquei pensando nessa frase dele e fiquei fazendo uma associação com a medicina, a ciência, né? Agora de pouco a gente estava falando, a medicina, o Steve Hawking contrariou a medicina. Não é que bem que ele contrariou a medicina, ele foi muito ajudado pela medicina, pela ciência, né? Porque com a doença que ele teve, né? Naturalmente que a medicina deve ter evoluído nesse período todo e contribuído para que ele pudesse ter avançado na idade e tudo, e claro, a força de vontade dele, a determinação, o compromisso consigo mesmo, com a humanidade e tal. Mas o que o senhor falou com relação ao que pode acontecer ou não por causa do livre-arbítrio. E é corretíssima a sua colocação, até lhe peço desculpas com relação a isso, porque o espírito ele escolhe o que vai fazer nesse planeta, ele planeja no mundo dele. Mas aqui ele sofre influência do planeta Terra, né, presidente? Ah, sim, o meio. E o meio em que vive. As correntes. Exatamente. Então, esse meio em que ele vive, pelo mau uso do livre-arbítrio, ele pode ou não prolongar ou não a sua vida. Eu só dei esse exemplo aí do que criou a Apple. Ele não quis fazer tratamento. Se fizesse, podia ter prolongado a sua vida. Sim, mas o livre-arbítrio e o sofrimento dele também. Agora, mas o livre-arbítrio dele, ele decidiu não fazer. Exatamente. Isso que pode modificar a trajetória do espírito. Claro, né? mas o interessante, eu fiquei pensando, quando eu vi o Job, né, o Steve Jobs, ele falar, você sabe, Job é trabalho, né? Não sabia. Em inglês é trabalho, Job é trabalho. Quer dizer, então ele tinha trabalho até no nome. Pois é. Mas eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, o Steve Jobs, ele está dando a opinião dele e uma decisão dele. A gente, claro, tem que respeitar integralmente, mas podemos não concordar, mas temos que respeitar. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a medicina, ela tem trabalhado, a ciência médica como um todo, né? Ela tem trabalhado muito para aumentar a longevidade do ser humano. É verdade. Né? E aí, nós não vamos ter renovação. Porque se a gente viver 130, 120, 150... Imaginou a gente vivendo, né? Nossa geração não vai passar perto disso, mas os jovens aqui, que estão com a gente aqui, já podem sonhar com 120 anos de idade aí, né? Se souberem bem preservar a si mesmos, físico, né? Mas aí me preocupa essa coisa da renovação, sabe? Eles vão ter que se reciclar muito, né? E é o que a gente faz o tempo todo com o racionalismo cristão, né? Ou que o racionalismo cristão proporciona a nós todos. A gente está se reciclando, e aí um outro raciocínio também, do vanguardismo, né? Do racionalismo cristão. O racionalismo cristão está sempre se renovando. Sim. Né? Então, nós não estamos estratificados, não estamos cristalizados numa ideia, num pensamento. Então, até porque nós não somos somos evolucionistas. Nós somos evolucionistas, mas eu digo assim, nós não somos uma doutrina de revelação. Luiz de Matos não teve nenhuma revelação, ele foi estudar, ele foi se aprofundar, ele foi raciocinar. Quer dizer, diferente daqueles líderes filosóficos, líderes que criaram aí filosofias, doutrinas, religiões, que eles tiveram uma revelação, né? E ali se estratificou naquilo e parou naquilo. E não se muda. E não se muda, é verdade, não evolui, né? Não evolui, né? Então, só para a gente refletir aqui, tem uma frase de Antônio Cotas, quando ele desencarnou, ele disse assim, né? Companheiros e amigos, aqui estou para confirmar a grande frase que encerra todo o significado da vida.
a morte não interrompe a vida. Não a interrompe realmente. Quando o corpo tomba, o espírito se eleva com coragem e com valor. Então, é esse o estímulo que a gente quer dar aí a todos vocês, para a gente fechar esse programa de hoje, dia 20 de março de 2018, com todas as oscilações aí da nossa querida internet, mas que esperamos tenha sido bem proveitoso para todos nós e que fique, então, a ideia, né, da gente valorizar a vida na sua plenitude, cuidarmos bem dos nossos corpos físicos, mas termos consciência, termos a certeza absoluta de que nós somos eternos, como espíritos somos eternos e continuaremos, então, pela eternidade, preservando tudo isso que nós vamos conseguindo, então, trazer para o nosso espírito, que é a boa ação, que são os bons procedimentos, o bem-querer, o respeito para com os nossos semelhantes. É isso que nós acumulamos, é isso que nós levamos, ou pelo menos é isso que nós devemos fazer, né? Então, com a certeza de que não morreu, acabou não, amigo. Continua e a gente vai responder por isso. Um abraço, até já. Vamos então para a doutrinação de Humberto Rodrigues e voltamos. Doutrinação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Embora as pessoas almejem progredir espiritualmente, muitas julgam ser impossível chegar ao ponto de tudo entender sobre a vida no planeta Terra. Porém, nada é impossível quando a força de vontade é colocada em ação. É necessário grande esforço pessoal se quiserem alcançar a compreensão sobre si mesmas e ter bem-estar espiritual. As dificuldades são acontecimentos naturais do viver terreno. Para enfrentar as adversidades, as pessoas necessitam do autoconhecimento, de raciocinar sobre o ponto a que chegaram em suas vidas, analisando o que precisam melhorar, olhando para dentro de si mesmas. Qual o propósito de tantas adversidades e contradições entre as pessoas, de tantos pensamentos e de tantas condutas diferentes a respeito de um mesmo assunto ou problema? Se tudo fosse compreendido e conquistado com muita facilidade, qual seria então a finalidade da reencarnação do espírito? Qual o objetivo da multiplicidade de temperamentos e opiniões no processo evolutivo? Todos almejam uma vida material melhor, é claro. Isso é natural, faz parte do viver terreno. Mas como conseguir uma vida material confortável se muitas pessoas perdem tempo criticando a vida alheia? Às vezes perguntam a si mesmas: por que dá certo o que os outros fazem e comigo não? E ponderamos: para que perder tempo com pensamentos sem valor? Todos devem pensar bem. Há indivíduos que passam grande parte da vida a pensar de forma errada. Pessimistas e invejosos desejam o mal aos que conseguem suas coisas, porque eles nada conseguem. A maioria das pessoas quer para si tudo o que existe, e de maneira fácil. Todavia, as conquistas próprias e as familiares feitas com esforço é que têm o maior valor. Então, para atingir a maturidade espiritual, é importante vivenciar as adversidades, superando-as com o uso do raciocínio lúcido. Orientamos os estudiosos do espiritualismo para que vivam suas vidas com honestidade, sem prejudicar o próximo, mesmo em pensamento. Muitos indivíduos não valorizam o pensamento. Acham que se pensam mal em relação a alguém, mesmo que por um instante, nada de mal lhes acontecerá. Ou seja, essa vibração do espírito vai logo parar. Mas não vai parar, não.
Sua propagação pela atmosfera fluídica da Terra é contínua e envolve os seres que pensam de forma igual. Por isso, todos precisam estar sempre vigilantes com seus pensamentos, não julgando ninguém. Provavelmente, irão incorrer no erro da injustiça. Daí ser importante o estudo do racionalismo cristão para conhecerem e desenvolverem cada atributo espiritual e crescerem material e espiritualmente. O pensamento tem muito valor, insistimos. Quem pensa bem, conduz bem o viver. Quem pensa mal, não pode querer bom retorno. É importante ter consciência disso. Se querem vida melhor, comecem a trabalhar para tal fim, cuidando do que precisam cuidar. Aprimorem os conhecimentos espiritualistas com o estudo do racionalismo cristão, para que o aprendizado lhes proporcione boa assistência astral e o êxito nos empreendimentos seja alcançado. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. No jornal A Razão do mês de março, na primeira página, diz assim: não caia nas armadilhas do astral inferior. Estude a doutrina, eduque a vontade e saiba pensar para vencer. Amigos, foi muito bom estarmos com vocês, termos a companhia de vocês e os convidamos para o nosso próximo programa aqui ao vivo, na terça-feira, neste mesmo horário, 18h30. A todos, uma boa noite, um grande abraço e vamos agora com a limpeza psíquica. Participem, vamos formar uma grande corrente de pensamentos elevados em prol da humanidade. Próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem, como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros,
a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Caros amigos ouvintes, vocês acabam de participar da limpeza psíquica. A limpeza psíquica é uma prática de higiene mental recomendada pelo racionalismo cristão. Consiste ela